Você acredita em monstros à espreita nas sombras? Na calada da noite, homens comuns se transformam em feras sedentas por sangue. Hoje, você vai descobrir como 3 países da Europa, Portugal, França e Alemanha, moldaram uma das criaturas mais temidas de todos os tempos, o lobisomem. Mas atenção, talvez ele ainda esteja mais perto do que você imagina. Descubra em folclores e lendas pelo mundo. O lobisomem em Portugal. Em Portugal, a figura do lobisomem é carregada de simbolismos profundos ligados à religião, ao pecado e ao destino. Muito além do monstro peludo que conhecemos dos filmes, o homem-lobo português é, na verdade, uma vítima de uma maldição ancestral, geralmente herdada por motivos misteriosos, sendo o mais conhecido o caso do 7º filho homem consecutivo de uma família. Mas a tradição também diz que a maldição pode ocorrer se a criança for batizada de forma incorreta, ou se seus pais cometerem pecados graves não confessados. Em regiões como Trás-os-Montes e Beira Interior, camponeses ainda contam histórias de homens que, ao badalar da meia-noite de sexta-feira, desapareciam e voltavam cobertos de feridas, desorientados e com olhos selvagens. Outro detalhe curioso da versão portuguesa: o lobisomem nem sempre se transforma em lobo. Em muitos relatos antigos, ele assume a forma de um cão negro, sujo e enorme, com olhos de fogo e um fedor insuportável. Um sinal claro de que se trata de uma criatura maldita. Dizem que ele percorre 7 cemitérios durante a noite e que pode ser salvo se alguém tiver coragem de enfrentá-lo com fé e silêncio. Alguns afirmam que ouvir o uivo de um lobisomem português pode anunciar tragédias familiares, como mortes ou doenças. O lobisomem na França, loup-garou. Na França, a lenda do loup-garou assume contornos ainda mais complexos e perigosos. Ao contrário da figura puramente amaldiçoada em outras culturas, o lobisomem francês era frequentemente visto como um feiticeiro poderoso, capaz de assumir a forma de um lobo por vontade própria. No entanto, nem todos os loup-garous eram voluntários. Durante a Idade Média, milhares de pessoas, especialmente em regiões rurais como Normandia, Aquitânia e Borgonha, foram acusadas de se transformarem em lobos, sendo vítimas de julgamentos brutais, semelhantes aos que aconteceram com as bruxas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Gilles Garnier, conhecido como o Ermitão de Dole, acusado de assassinar e devorar crianças em 1573. Ele confessou ser um lobisomem e foi queimado vivo. Uma história real que inspirou muitos contos e lendas. O medo era tão grande que até leis anti-lobisomem foram criadas em algumas regiões, permitindo que qualquer um pudesse matar um suposto loup-garou sem julgamento. Acreditava-se que o loup-garou só poderia ser derrotado por uma bala de prata benzida, ou se seu verdadeiro nome fosse pronunciado por alguém que o amasse. Essa dualidade entre feitiçaria e tragédia torna o lobisomem francês uma das figuras mais intrigantes do folclore europeu. O lobisomem na Alemanha, Werwolf. Na Alemanha, o lobisomem é conhecido como Werwolf, uma criatura que mistura o medo do desconhecido com o caos das guerras e da peste. A palavra Wer significa homem e Wolf é lobo, ou seja, o werewolf é literalmente homem-lobo, mas com uma conotação muito mais sinistra. Durante os séculos XVI e XVII, especialmente em tempos de fome e doença, aldeias inteiras viviam em pânico com a ideia de que os werewolf eram enviados do inferno para punir os pecadores. Em regiões como a Baviera e a Saxônia, surgiram inúmeros relatos de homens que, durante noites de lua cheia, saíam nus, cobertos por peles de lobo e enlouquecidos por sangue.
Alguns estudiosos acreditam que a lenda do werewolf está profundamente ligada à tradição germânica de guerreiros berserkers, soldados que usavam peles de animais e lutavam em transe. Acreditava-se que esses homens podiam, literalmente, se transformar em bestas no campo de batalha. Em certos vilarejos, as mães contavam histórias de werewolf para manter as crianças longe da floresta, e monges medievais deixavam escritos alertando sobre o pecado da carne animal. A transformação podia ser causada por uma poção mágica, pacto demoníaco ou mordida de outro werewolf. E a única forma de reverter o processo era com um ritual complexo envolvendo ferro puro e oração. Os lobisomens na cultura pop. Com o tempo, o lobisomem saiu das florestas para conquistar as telas. Mas, curiosamente, a cultura pop preservou traços das versões portuguesa, francesa e alemã do mito. O clássico filme The Wolfman, ou O Lobisomem, de 1941, com Lon Chaney Jr., influenciou todos os lobisomens modernos, mas suas raízes estão na lenda europeia. Homem atormentado, transformação dolorosa e a maldição herdada. Em Harry Potter, o professor Lupin, cujo nome já vem de lupus, lobo em latim, representa a face trágica e excluída do lobisomem, próxima do werewolf alemão. Já no filme francês Le Pacte des Loups, O Pacto dos Lobos, temos a combinação entre o loup-garou e a manipulação humana, misturando intrigas políticas, rituais pagãos e lobisomens em cenários reais da França do século XVIII. No game, The Witcher retrata lobisomens como figuras complexas e grotescas, com visual fortemente inspirado nas versões germânicas e na estética sombria das lendas francesas. Até mesmo em HQs e mangás, como Berserk ou histórias de super-heróis, o lobisomem aparece como símbolo de fúria incontrolável, perda de humanidade e tragédia pessoal. Um eco direto das tradições medievais. O mito do lobisomem une culturas distantes pela mesma pergunta: e se o monstro for um de nós? O que você achou dessa jornada pelos uivos da Europa? Comente abaixo qual dessas versões te deixou com mais medo. E se você já ouviu alguma história parecida na sua cidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos que amam um bom mistério. Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.